Estamos aguardando aí o convidado, Campos, ele entrar. Estamos aguardando o João entrar para a gente reiniciar nossa live. Diga, Sandro, um abraço. Diga, Ricardo. Então, vamos continuar aí a segunda etapa aí da Capril Paraguaçu. O Júnior. Por onde você anda, Júnior? Boa noite, Capril Paraguaçu. Ô, Thea, a mineirinha, amiga de velhos tempos. Estou aguardando, João, você solicitar para poder adicionar você para a conversa. Solic... Opa! Deu tudo certo, gravei a primeira parte. Eu estava preocupado porque alguém me ligou. Alguém me ligou lá de Hernani, lá de Hernani do sindicato lá, me ligou. Não estou vendo o Cordeirinho não, mas ele estava equivocado. Aí eu pensei que você que tinha me convidado, não o contrário. Aí eu não ia conseguir gravar, mas consegui gravei, está salvo lá a nossa primeira parte. Viu? Eu quero também aqui, João, agradecer, tem aí Paulinho entrou agora aí, Paulinho que foi o grande também incentivador, grande que mudou toda aí a história do Baby Bode, Paulo Cavalcante, está com a gente. Ô, Paulo, um abraço. Tá lembrado daquela fatídica reunião, eu, você e Paulinho, lá no Baby Beef? Um amigo comum meu e de Paulinho disse: eu vou lhe apresentar um cara, não sei o que. Eu fui lá. Quando eu fui lá, quem eu vi lá? Aliás, você não estava, estava só eu, Paulinho e o gerente de Paulinho. Aí quando eu vi Paulinho, eu me lembrei do social, do tempo que Paulinho jogava vôlei lá no social, que a gente foi colega lá. Falei: ô, Paulinho, é você? Aí ele lembrou: ô, Roberto, estou aqui no Baby Bode agora, não sei o quê. Aí a gente foi bater um papo sobre essa nova fase da vida dele, junto com você lá no Baby Bode. E foi uma Viu? fase muito bacana, foi uma experiência muito interessante para a gente. Aí eu imagino quando o Paulinho entrou na sua vida, eu queria ver seus olhos, estar de perto do seu lado para ver a sua felicidade em botar a inspeção federal, em correr atrás de mercado. E Paulinho, vai, que na coisa a gente vai que a gente vai. Eu sei que Paulinho é um cara amigo e incentivador, entendeu? Isso. Paulinho é E ele me falou pessoalmente lá no Baby Beef que ia botar toda a energia. meu grande amigo, que foi realmente uma pessoa muito importante na minha vida.
E aí eu tenho uma gratidão enorme. A gente está sempre que a gente pode, a gente está junto ainda aí. E comendo carneiro quando a gente Com pode. certeza, o mais importante. Né, Paulinho? Ô, João, a conversa vai começar a ficar mais gostosa agora. Porque vai ficar uma conversa tranquila e mais de tome lá e dá cá. Primeira coisa, João, o que é que você acha? Eu sou ainda um visionário no que diz respeito ao abate clandestino, mas não um abate clandestino no sentido de ser um mal. Eu quero que esse abate clandestino ele tenha uma cara diferente, né, para ser um bem, né? Um bem no sentido de gerar renda e riqueza para todo mundo. O que é que acontece? Graças a Deus, esse movimento que eu tenho criado há 1 ano e 8 meses, e estou recebendo força e de todos os empresários do setor de frigorífico de caprinos eu vindo do Brasil, e nós vamos em Brasília, nós vamos em todos os fóruns lá em Brasília apresentar uma proposta de trabalho para geração de renda e emprego através dos frigoríficos que já existem no Brasil, não são frigoríficos novos não, que já existem, ociosos, fechados, e nós vamos mostrar alguns dados que a coisa pode gerar renda e emprego se fizer a coisa no caminho certo. Segundo alguns mais pessimistas, acho que esse caminho não dá certo. Primeiro eu gostaria de ouvir, depois eu vou falar qual é a nossa proposta. Deixa eu responder aqui primeiro, só vou pedir a você que o Luciano está perguntando. Vai lá. Por que a integração com Baby Body não deu certo? Não vingou. Não é, na realidade, a integração Rio com o Baby Body. A integração Rio com o Baby Body foi perfeita, porque a Rio com era proprietária da Baby Body e a gente preparou a verticalização vamos dizer assim, de abate via a Rio Com. Mas o que tornou difícil foi que quando o projeto passa a ser implantado, passa a ser exercitado, o projeto Rio Com, de integração, as coisas não resultaram de como foi projetado. Os custos, lógico, ele teria uma tendência de curva ascendente na sua fase inicial, na fase de maturação, e esperávamos que essa curva depois ela se tornasse sustentável. E as próprias intempéries do próprio clima, que afetou drasticamente também os produtores lá da região, veio trazer essa interrupção, porque os custos de produção ficaram enormes, inviabilizava o preço final. Não tem como você... Chega uma hora, por mais que você elabore projeto, busque recursos de investimento, financiamento de rebanho, então o projeto não teve como dar continuidade ao projeto. Custo, porque você tem o custo da produção e o custo comercial também, que o custo comercial é enorme também. Então, respondendo ao Luciano aí, agora continue, por favor. Ele já perguntou isso 2 vezes. Viu? Então, ele, inclusive, aqui ele disse que a gente poderia constar na CNA. A gente sabe que o presidente da CNA é um baiano, né? É o Martins. Mas, enfim. Então, muita gente fala do abate clandestino. Muita gente é reticente comigo sobre o abate clandestino, a maneira que eu enfrento o abate clandestino. Mas, infelizmente, eu procuro vestir, entendeu? É claro, olhando para antes e depois da porteira, mas procuro vestir a camisa daqueles que eu já passei uma época, quando eu arrendei aquele frigorífico de Jequié, e passei 4, 5 anos lá dentro, né? E passei por essa situação, e muitos passaram, você passou, e ainda muitos ainda passam. Que é a questão de você fazer toda a coisa como deve ter feito, com todos os custos, com todos os encargos, e do seu lado está o cara atrapalhando o mercado no sentido sem nenhum tipo de fiscalização, de consumo, de comercialização, e vendendo, e deturpando até o mercado. Porque isso deturpa preço, distorce preço. O restaurante comprava, você falou uma coisa muito legal, o restaurante comprava 10 carcaças na minha mão, para ter a nota fiscal, e 1.000 com clandestino. Já começa, além de estar consumindo uma carne contaminada, não adianta dizer que é gostoso, não significa que ela esteja saudável.
Então, você tem Exatamente. carne de péssima qualidade, mas ele tem uma nota fiscal para apresentar, se não, se for a fiscalização, está aqui, eu compro do frigorífico. Então, começa aí o grande mal. Mas não é só questão de saúde pública, não, João. É questão de saúde econômica, de sustentabilidade. Por quê? Porque na hora que um frigorífico fecha, ele desemprega 20, 30, 40, 50 pessoas diretas e deixa de ter de comprar de forma regular a quem produz com competência, com profissionalismo e que quer se estabelecer no mercado. Só Entendeu? fiscaliza quem é legal. Acabou o Wagner dizer isso aí. A fiscalização não existia para o clandestino. Fiscaliza quem está legal. Pois é. Então, o que é que acontece? Então, a gente tem que arranjar um meio termo. Qual é a minha opinião do meu meio termo? Meu meio termo é o seguinte, a gente poder... Porque o que acontece é o seguinte, os frigoríficos avançaram muito nessa digamos assim, de 2000 para cá. No sentido de tecnologia, no sentido de conhecer o consumo, no sentido de redução de custo, de produção, de processamento. Avançou muito e continua avançando, né, para poder sobreviver, senão não sobrevive. Né? Então, o que acontece? Mas precisa do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, a gente precisa desse pessoal. E também a gente precisa dos consumidores. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o seguinte, nós já divulgamos que o abate clandestino é aquela história que você falou dos 300 gramas para 1 quilo. A gente sabe que isso não acontece na metade do Brasil para baixo, em termos, digamos assim, de grande monta de abate de animais. Mas da metade do Brasil para cima, aí nós vamos para a estratosfera em termos de percentuais. Nós chegamos aí a 90%, algum lugar 80%, 95%, em termos do rebanho que se existe e do rebanho que é abatido com certificação sanitária. Como, por exemplo, aquela região de Juazeiro, Petrolina, um exemplo clássico brasileiro ou nordestino, digamos assim. Então, o que acontece? Nós temos um frigorífico lá, de um amigo nosso, lá em Rajada, distrito de Petrolina, agora está com inspeção estadual, era inspeção municipal. Então, o que acontece? O frigorífico dele, ele pode abater 3.000 animais por mês. É um pequeno frigorífico, pode abater 3.000 cabeças. Se for carcaça, eles podem abater até 100 por dia, independente dos cortes que ele faz com os produtos dele. Então, o que acontece? E abate 12.000 ao lado dele, no eixo de Petrolina. 10, 12.000. Em qualquer feira ali, abate 2, 3.000 animais. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, todos juntos, frigoríficos, governo brasileiro, federal, estadual, municipal, de forma conjunta, a gente viabilizar recurso para o comerciante, digamos assim, do mercado municipal, que é aquele que a gente enxerga, é aquele que a gente vê, aquele comerciante da feira do mercado municipal, que existe em todo o Nordeste, esses mercados municipais, o governo possa, de forma gratuita, é isso que nós vamos advogar, disponibilizar alguns instrumentos, como câmara frigorífica, caminhões, de graça para a associação ABCD, que administra aquele mercado municipal. E ele vai ter a obrigação, a contrapartida dele é o quê? Se organizar e mandar os animais dele abater lá nesse frigorífico de Rajada. Né? Bater lá a carcaça, resfriar e trazer de volta no caminhão do frigorífico para lá. Mediante um preço combinado com a associação, um preço simbólico para a gente reduzir esse abate e viabilizar. O quê? 30, 35, 40 reais por animal abatido. O que é que vai acontecer, João? Aquela renda que você disse que tinha das peles para pagar seu funcionário, hoje os frigoríficos vão com a prestação de serviço, porque você sabe que abater carcaça é coisa rápida, entendeu? Para fazer a carcaça, ele vai pagar a folha, esse dinheirinho que vai entrar vai ajudar a folha, ou vai pagar a folha toda. Né? Eu digo isso porque quando eu estava em Jequié, eu fiz essa parceria com a vigilância sanitária do município de Jequié, de tanto eles me pedirem, eu comecei a bater os animais da feira livre de Jequié. Não era muita coisa, mas toda sexta-feira era 50, 100 animais, 50, 100 animais. Abatia esses animais, né, dava um frio que não era aquele frio todo, mas era um frio de 12 horas, digamos assim, e tal, pai, e jogava lá, mandava levar na feira, ainda mandava levar na feira. A gente sabia que tinha alguns comerciantes que pegavam o quê? Ele abatia 10 animais, 5 ele mandava lá para o frigorífico para ter a nota. E 5 ele continuava ainda a cultura, o vício, é a miséria. Aí continuava 5 abatendo lá. Só que isso a gente fechava os olhos, porque a gente sabia que lá na frente
A gente, com a vigilância sanitária, a gente ia fazer ele abater os 10 no frigorífico. Era questão porque R$ 30 não é nada. Um animal que vale 300, R$ 400, se não puder tirar 5, 10% desse animal para poder pagar. E a gente não dava nada em contrapartida. Dessa vez, não. A proposta nossa é o governo federal com o Estado e o município dar contrapartida. O município é fiscalizar esses que participaram desse processo, que receberam isso. E aí, o que, é que a gente imagina? A gente imagina que vai gerar renda para esses frigoríficos, principalmente no Nordeste, que estão fechados, que estão ociosos, entendeu? Querendo reabrir, entendeu? Vai dar gordura, vai dar para eles poder fazer isso. E a gente sai digamos assim, aumenta, digamos, 20% nos produtos abatidos com inspeção sanitária no Brasil. Isso é um grande avanço para a saúde pública brasileira, para a comercialização dos frigoríficos e tudo mais. Então, parece ser simples esse negócio, porque eles não... Hoje em dia, João, o abate clandestino, em termos de comercialização de cortes, ele não prejudica o frigorífico. Hoje, se antes da década dos anos 2000 ele prejudicava, hoje já não prejudica. Entendeu? Por exemplo, eu tenho minha loja aqui em Itabuna, em Porto Seguro, e eu não tenho medo nenhum de feira livre. Não tenho medo nenhum de feira livre. Nenhum consumidor meu deixa de comprar na minha loja para ir em feira livre. Ah, mas seus preços, mesmo caro. Porque tem outra coisa hoje, João, que os frigoríficos também entenderam. Não sei se na época sua, na minha época eu não consegui enxergar isso. Talvez porque eu não abatia muito. Quando eu abatia 500 animais por mês, era muito naquela época. Então, meu negócio era almoçar para pagar o jantar, aquele corre danado no tempo frigorífico. Quando não era matéria-prima, era mercado. Quando não era mercado, era matéria-prima, era qualidade, era confusão danada. E olha que era um frigorífico pequeno, que a gente não tinha 20 funcionários no máximo. Então, o que é que acontece? Hoje, os frigoríficos entenderam, pelo menos os que são parceiros nossos, entenderam que os cortes populares tem que estar barato. Tem que estar barato. Porque o que acontece é o seguinte, hoje, João, o ensopado hoje, João, eu vendo da minha loja mais barato que na Feira Livre. Mais barato que na Feira Livre. O frigorífico me vende mais barato do que a metade do preço da Feira Livre. Porque o que acontece? Na carcaça do animal, você sabe bem disso, se você for botar o pescoço, a costela, a paleta e alguns da toalete, aquilo ali é 40% do animal, né? Em termos de quilos. E são os produtos que sofrem concorrência direta do abate clandestino, né? Então, o que acontece? O som, não sei se fugiu, parece que fugiu normalmente, o som deu uma travada aí. Deu uma travada, mas está voltando. Deu uma travada, voltou agora. Então, o que acontece? O frigorífico entendeu isso. Então, eles não podem ficar estocado, porque o estoque, de repente, é indústria. A indústria tem que estar batendo. Tem custo para pagar. Então, ele vai aumentando os estoques de alguns produtos. Alguns produtos saem mais, outros saem menos. E sempre os que ficam mais é a costela, a paleta e o ensopado. Então, esse, no caso, ensopado porque é uma coisa nossa do Nordeste, porque no Sul não tem muito essa história de ensopado, não tem essa cultura de consumo desse tipo de produto. Na região Sul, Sudeste. Complementando o que você falou, nós fomos também o primeiro frigorífico a fazer prestação de serviço. A questão toda envolve... foi muito difícil, foi um pioneirismo, e a barreira do abate. Olhe bem, olhe onde vai a inspeção e não tem a inspeção. O primeiro impacto, quando começamos a fazer a prestação de serviço no toalete, na limpeza da carcaça, os caras reclamavam que limpavam o animal demais, que o que tinha de tirar mesmo. As glândulas, as peles, as pelancas, tinha que limpar. Então, primeiro reclamação, primeiro impasse foi na mentalidade dessas pessoas que abatiam e levavam para as feiras livres, é que o frigorífico limpava demais. Não é que limpava demais ou de menos. Você tem que obedecer um padrão de toalete de carcaça, certo? Então, você já começa entrave para isso, é que essas pessoas não demorou muito para aceitar e se ficava um animal lá
e um rendimento de carcaça de 35, que é 35, 40. Você tem um animal top, chega a 45, mas um cabrito. Eu volto a um ponto, quando você falou da associação, a Breaco, não é isso? Que tá esse movimento associativo. Eu volto aqui que a grande sacada para o presente e o futuro é o fortalecimento das associações, o fortalecimento dos sindicatos, o fortalecimento do cooperativismo. Tem que haver uma mentalidade, primeiro que essas pessoas têm que estar bem orientadas para que haja uma mentalidade em prol de um cooperativismo, de uma associação. Então, a gente faz um balanço, uma prévia. Lógico, eu vou botar em termos bem, nós estamos falando de Nova Zelândia, que eu visitei. Eu nunca vi uma estrutura de associação de criadores do tamanho da Nova Zelândia. Lógico, os caras são extremamente... Mas é gigante a estrutura, muito grande. Os caras têm escritório, a associação são donas de escritório em 5 países diferentes que coordenam a compra desses produtos da Nova Zelândia, que ela, vamos ser claros, enquanto a Nova Zelândia vende 90% do que abate, que é uma pequena população, ela vende 90%, e você tem a Austrália, que consome 50%. São diferentes. Mas vamos falar de Nova Zelândia. Pelo menos a gente pode copiar, não dizer assim que tem que ser igual, porque é diferente. Não precisa botar em 5 países, mas se você espelhar e trazer para cá um exemplo prático de como fazer o modelo de associativismo, ele é que vai brigar com o mercado, ele é que vai brigar porque ele representa a Nova Zelândia inteira. Ele não está brigando por um animal. Ele não está brigando por um fornecedor, por um corte. É ele que negocia com o cliente, com as redes, com os grandes atacados. Não entra a estrutura comercial. A pessoa que está produzindo está preocupada em produzir, ele é orientada, lógico, para atender aquele padrão. E quem resolve tudo é a Associação dos Criadores da Nova Zelândia. E eles vão muito mais longe, porque não é só carneiro. A associação deles é uma associação de produtores de bovino, suíno, caprino, tudo. Caprino, que caprino lá quase não tem. Mas é toda uma estrutura. Eles são extremamente profissionais, tanto no atendimento do nível de qualidade, lógico, como no nível de atendimento comercial. A Baby Body, no início, vou voltar aqui ao início da Baby Body, a grande, vamos dizer assim, o briefing do que a gente quis mostrar, como o abate era muito, quase que na totalidade clandestino, era a qualidade. Baby Body era... Eu sempre procurei trabalhar a imagem da Baby Body, isso a gente fez pesquisa de mercado, o que é que vinha na imagem, na pessoa, o primeiro pensamento do consumidor, quando falava em Baby Body? Qualidade. Sabe? Não adiantava, então, a gente, nesse pioneirismo, a gente pagou esse custo para mostrar que era diferente agora. Você não está consumindo mais uma carne que era comprada em feira livre daquela forma diferente. Você está consumindo uma carne inspecionada dentro de todo o processo produtivo e atendendo lá ao pequeno produtor de forma satisfatória, trazendo, como meu pai já dizia, o ditado, que é o ditado do velho Torres, que ele dizia: o pobre lá do sertanejo só vai melhorar de vida quando ele conseguir botar o cabrito e o carneiro dele na mesa do rico. Tá chegando. Isso, pronto. Essa é a integração. Paulinho, já falei sim. Aniette foi a base de tudo. O Paulinho entrou depois aqui. A primeira coisa que eu iniciei aqui foi falando de Aniette. Sem Aniette, não existiria nada disso. Ninguém estaria aí para nada disso, tá? Então, é porque isso foi falado, foi a primeira coisa que nós falamos. Aniette foi a que montou os cortes, foi lá para dentro trabalhar, foi que executou, que fez a limpeza, ensinou todo mundo a fazer isso. Então, eu digo, sem Aniette,
o Baby Não tinha Body como. não existiria, tá? Não tinha como, não adianta fazer. E ela foi a figura-chave de todo esse processo aí. Viu, João? Diga. As ações coletivas que você chama de associação e que a gente tem viajado muito nessa maionese, como diz o outro, dentro da associação nossa, a Abreaco, que a gente chegou à conclusão que é o seguinte, que nós estávamos todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, trilhando o mesmo caminho, mas de formas díspares e sem se E encontrar. Resultado, aí eu volto com essas redes sociais, com esses grupos de WhatsApp, que nós temos um grupo que efetivamente funciona muito bem dentro da associação há mais de 18 meses, nós já estamos fazendo coisas que outrora podia ser impossível. Né? Por exemplo, hoje nós estamos mesmo entrando numa entre-safra lá no Rio Grande do Sul, no sul, melhor dizendo. Então cai o abate de animais lá. Então já teve hoje um frigorífico lá, que faz parte da associação, já ligou para mim e através de um outro que é terminador também, temos até terminadores dentro do grupo, que é outra coisa que nós vamos conversar daqui a pouco. Aí ligou para mim, aqui eu já liguei para outro frigorífico aqui na Bahia, já estamos viabilizando mandar 2.000 quilos de paleta para ele. Nós estamos com estoque de paleta aqui. E a paleta é um produto muito consumido no Sul, muito mais até, entre aspas, do que o pernil, que é mais consumido aqui no Nordeste. Por sua vez, nós já estamos fazendo um link, o mercado chinês, toda hora conversando com a gente, com a trade chinesa. Tem um pessoal do abate halal também, que está interagindo com a gente, está dentro da associação também, o pessoal da comunidade árabe. Nós já temos 2 frigoríficos que já estão abatendo um halal no Rio Grande do Sul. Vamos montar um grande jantar, nós já estamos negociando um evento em São Paulo, depois dessa pandemia. Né? Por sua vez, dia 1º agora tem uma reunião com uma empresa que tem curtume lá no Piauí e que tem uma indústria de couro no Rio Grande do Sul, que trabalha só com couro ovinos. Então ele vai se integrar também com a gente nessa ação coletiva para ver que a gente para ele comprar as peles e viabilizar, ajudar mais os frigoríficos aqui do Nordeste, principalmente mandar tudo lá para o Piauí, para o Curtume. Tudo isso feito dessa maneira coletiva, assim, e tudo transparente, todo mundo sabendo. Todos 60 pessoas que estão no grupo, os empresários, estão sabendo de tudo isso, porque a coisa é muito transparente e a gente vai passando para todo mundo. Né? Então, essas ações coletivas, a gente vai perpetuar muito dentro da associação e a gente está vendo que a coisa começa a andar e rápido. Né? Começa a andar e rápido. Então, eu acho que isso vai fazer forte. Meu desejo é a gente transformar a Breaco dentro daqui a, do máximo, 2, 3 anos, uma MLA australiana, né? Onde a gente vai ter... eu quero ainda ir a Brasília até dezembro. Eu estou com esses dados já todo compilando já. E essa que é a vantagem, quando a gente tem todos os parceiros dentro. Nós vamos lançar um anuário do ano de 2019 de todo o perfil do agronegócio da carne caprina e ovina no pós-porteiro até o mercado consumidor final. Para poder a gente mostrar ao governo federal quem somos, né, e o que queremos. Né, para mostrar a nossa força, mas não mostrar a força, eu acho que é isso e aquilo, nós empregamos mil emprego, tudo no achômetro, não. É um achômetro baseado numa estimativa dos players, dos agentes que estão nessa associação, né, e que estão cada vez mais, toda semana a gente agrega mais um, mais outro, mais um, mais outro. Então a gente quer chegar a isso. O caminho eu volto a falar, o caminho é exatamente esse aí. É a associação, é o fortalecimento da cadeia e só vai via associação. Não tem, eu digo assim, as pessoas se perguntarem o que é que faria, de novo, seria assim, fortalecer todo tipo de associação e criar uma unidade, vamos dizer assim, não é uma unidade, um pensamento integrado único, cara. Você não pode haver disparidades. Nós íamos fechar. A chave do sucesso para a caprina ovinocultura no Brasil, mas você falou uma coisa legal de estar integrando lá com o Sul, mas o Nordeste ele apresenta características muito diferentes lá do Sul. Muito diferentes. O Sul ainda tem a vantagem de estar ali junto do Uruguai, e você tem um animal muito mais acessível, de preço muito mais acessível. Pelo menos não sei se ainda é hoje, mas na minha época sim. Era, a gente dizia assim, a gente brincava em ameaça que vinha do Sul, porque eles concorriam, a carne do carneiro chegava aqui
por um preço absurdamente barato para Diminuiu. não é isso? Então, Diminuiu bastante. eu Né? coloco Porque, agora viu, profissionalizar as associações, viu, Roberto? com Precisa ser certeza. amadorismo, precisa sair daquele ranço de quintal, sabe? Aquele, precisa ter um profissionalismo para trabalhar isso. Porque o caprino é diferente, o caprino ovino, o criador. Eu faço assim uma comparação bem. O cara que cria galinha, boi, ele está lá no meio do negócio, não quer ver a galinha toda, mas o cara, quando eu ia comprar o carneiro, entrava no curral, várias vezes eu ia pessoalmente. Olha que carneiro lindo. O cara, olha aqui aquele animal belo. Você fica olhando uma galinha, ninguém olha a galinha com você matando frango, você está vendo milhões de frangos. Boi, você está vendo lá, mas o cara entrava no curral, porra, velho, ele queria dizer: olha, você está comprando. Olha que belo animal, olha a cor desse, olha o pelo desse animal. Você dizia, pô, velho, você vai vender um carneiro, sabe? Você se apega demais à criação, cria É, um lado emocional que diz: meu carneiro é o melhor de todos. Cara, isso é para ser o melhor de todos, todos têm que produzir o melhor de todos. é. É profissionalizar as associações. Agora mesmo, João, só para lhe dar um exemplo, mais por conta da pandemia e outras questões, porque nós não estamos estruturados ainda a associação, como a gente imagina que vai ser, mas houve uma demanda da China e que a gente já podia começar a atender para o mês. Né? Para o mês. Porque nós conseguimos montar toda a logística. O que foi que aconteceu? O pessoal lá de Xangai, ele estava interessado um container por semana. Eu digo, não, vamos começar devagar, vamos fazer um efeito demonstrativo, vamos mandar um container por mês. Então eu consegui dois produtores que me garantiram, um aqui da Bahia e outro lá de São Paulo, que me garantiram 1.000 cabeças todo mês. 1.000 cabeças, os dois, 2.000 cabeças. E eu consegui um frigorífico no Mato Grosso com Olha habilitação para exportação. o ouro aí que entrou aí agora, Sérgio Aloysio. Quem? O nome da Braspel aí, que antiga Braspel, Sérgio entrando aí. Ah, Sérgio da Vespel, olha lá. Pois é. Isso aí. Então, a gente conseguiu, mas só que é muito cedo ainda. Mas as coisas estão, né? A gente está vendo um potencial que as pessoas estão acreditando, os empresários fazem a associação, eu disse, não, se o problema é conseguir 1.000, 2.000 animais para a gente fazer dois com um container, eu dou 1.000, o outro disse, eu dou 1.000, todo mês. Mas são produtores que dão 1.000 porque são produtores que têm uma estrutura, que é outra coisa que eu vou lhe perguntar agora. E você falou muito na qualidade da matéria-prima no seu tempo e aquele processo de integração com a Riocom para ajudar no diz respeito à regularidade, quantidade e qualidade de matéria-prima para o frigorífico. Hoje, João, me parece que está se multiplicando e ainda que de forma pequena, né, a figura do terminador, da pessoa que acaba ouvindo. Nós temos hoje, eu conheço os 3 hoje no Brasil, que são especialistas em fazer isso, ou seja, eles compram animal, está travando aí, não? Eles compram animal, eles são verdadeiros garimpeiros, eles garimpam os animais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, eles já têm fornecedores de animais nesses estados, eles vêm, compram os animais, chega lá, tem toda a estrutura na propriedade rural, de vacinação, de alimentação, 3 meses, e já tem os contratos com 2, 3, 4 frigoríficos de caprinos e ovinos. O projeto Rio, nós exercitamos a prática. Nós chegamos, nós tínhamos também os terminadores. E a própria Riocom era terminadora. Quando eu sentia que aquele produtor ele não tinha capacidade de fazer a terminação, porque são coisas bem distintas, né? Para a criação. O preparo do animal até 60, 75 dias por ali, e você fazer a terminação. Nós exercitamos isso, nós praticamos isso durante muito tempo, essa terminação. E tivemos resultados maravilhosos. Quando é o carneiro, o doper, né? o cabrito, o outro melhorado, melhor ainda, você tinha uma terminação fantástica. Eram animais um custo grande também. Essa terminação, para fazer uma terminação volumosa,
Olha, foi experimentado na Rio-Com, foi contratado na época profissionais na parte de nutrição animal, foram estudadas todos os tipos de regime alimentar aplicado para o rendimento, para o rápido terminação. Olha que, cara, foi um estudo sensacional. Você imagina todas as formas de utilizar da algaroba, porcentagem de proteína, foi analisado o custo. Isso foi um trabalho que eles têm, deve ter lá, lógico, guardado, que é muito importante. Isso tem um valor para a atividade inominável, porque avaliou aonde e qual seria o custo, de que forma e que custo seria para terminar esse animal. Ô, João, o caprino, o cabrito. Nós fizemos uma live com um chefe amigo nosso, que inclusive faz parte desse, inclusive do nosso grupo também, lá na associação, e ele me levantou uma questão que eu achei super interessante. Eu sempre venho defendendo a bandeira do caprino, na questão de estruturação da cadeia produtiva do caprino, porque, inclusive, eu faço questão de, na associação, a gente ter dois viés na associação, a gente nunca misturar, porque são realidades diferentes, em todo sentido, tanto no abate, no animal, na comercialização, no consumo, a nível de Brasil, né? E o que é que você acha do caprino, ele tomar uma vertente no Brasil para uma carne, deixa eu ver assim, para não pecar na palavra, para uma carne mais saudável, foi isso que a gente Não, saudável a gente sabe, mas uma carne assim, digamos assim, uma carne diferenciada, vamos falar a palavra assim, em relação à carne ovina, ou seja, a carne, o caprino do consumo necessariamente oriundo do semiárido nordestino, né? Ainda que faça seus cruzamentos, mas não... Carne orgânica, é quase que orgânica. Não que seja orgânica, porque segundo o Sandro, a carne de caprino ela tem que ter o gosto da vegetação do semiárido. E você sabe que a carne tem a ver o animal tem a ver com o que come. Lógico. Você imaginou, então, você começa a concentrar o animal em um determinado tipo de planta que venha trazer benefícios, sabe que as plantas, as raízes, as raízes nas plantas que ele come, as ramas, quero dizer. Nós vamos ter uma carne funcional, uma carne nutricêutica. Isso, exatamente. Você cria um selo. Talvez aí é a hora. Eu sempre acreditei mais no cabrito. O cabrito é uma pena que o mercado não responda tanto a isso. O mercado é um pouco... Porque o cordeiro nosso, ele é diferente do cordeiro do sul. Não adianta, o cordeiro nordestino não é o mesmo cordeiro do Rio Grande do Sul, que é o cordeiro... Mas com esse sistema de terminação, ele vai ficar igual, em termos de sabor da carne, com exceção de grãos, de alimentação. Já o cabrito é uma terminação mais complicada. Ele precisa ele precisa do natural. Eu acho fantástica a ideia de você ter um cabrito realmente, um selo, cara. Um selo regional. É isso que a gente quer colocar para o cabrito. Se você tem uma região que ele consome um determinado tipo de rama, que dá realmente um sabor, você tem, inclusive, tem estudos aí que podem dizer qual essa planta que ele vai, esse alimento que ele vai consumir, que vai trazer um benefício de sabor, talvez de algo assim, e criar esse marketing, criar essa publicidade em cima disso aí. Eu acredito muito mais no caprino, do cabrito. O cabrito tem uma vertente muito para crescer. A dificuldade ainda você não consegue fazer um confinamento do cabrito, é mais complicado. É complicado mesmo, ele não aceita muito, ele tem uma... Não é isso? Eu estou fora do tempo. O cabrito... Eu quero levar essa discussão para dentro da associação, porque eu estou achando que é o melhor caminho para vender o cabrito para o Brasil. Tá certo? E ele alcançar espaço nos grandes mercados consumidores, que é em São Paulo, nas grandes capitais brasileiras, digamos assim, com uma nova vertente, com uma nova forma de se enxergar o cabrito. Porque o que até então que a gente tinha visto é o cabrito um preconceito altíssimo, altíssimo, por ignorância, por aversão,
porque diz que fede, porque diz que é isso, porque é aquilo, tudo. Mas tudo por falta de informação, simplesmente informação. Então a gente tem que dar a informação, é aquela questão da informação com a contra-informação, né? Enquanto ele está pensando isso, a gente já está voltando com um peso pesado. Aí, como diz outro, contra-argumentos não há, como é que chama? É aquele dito popular. Então a gente vinha com esse viés do funcional, do nutricional, do nutricentro, aliado à questão... Qualidades são infinitamente superiores. As qualidades. Exatamente. Isso Da carne em si, né? é exato. Já é superior à de ovino, digamos assim. Porque nessa altura do campeonato, João, a gente não pode diferenciar ovino do sul do ovino do nordeste. Ovino é ovino, caprino é caprino. Senão a gente mistura alhos com bugalhos. Porque, e eu vou dizer, isso é muito simples. Para a gente colocar a palavra cordeiro e cabrito no mercado consumidor, dos últimos 5 anos para cá, é uma luta que você imagina. Ninguém, quando você fala cordeiro, fala cabrito, o consumidor, na sua maioria, e não tem a obrigação de ser nenhum expert nisso, ele pensa que é até outra espécie, é outro animal. Entendeu? Então, Mas eu vou falar outra coisa aqui. Quando eu tenho uns amigos, olha bem, é a forma popular de falar. O cara vai, às vezes, comer um carneiro. Vamos ali comer um bodinho? Né? Mas isso é a forma carinhosa de te chamar. Isso é a forma carinhosa. Ainda comendo carneiro. Na realidade, o que está sendo servido ali é o carneiro. Sim, ainda tem ainda tem esse outro problema, porque eu não sei se tem alguém aqui assistindo agora, mas os meus amigos lá de Petrolina e Juazeiro ficaram um pouco arranharam comigo, mas depois a gente entrou em acordo. Foi feita uma matéria pelo Globo Rural, coisa de 3 meses atrás, né? Inclusive eu tô até tentando tirar uma casquinha no Globo Rural a título de retratação. O que foi que aconteceu? A matéria não foi proposital, a matéria foi boa, foi bem produzida, né? Ela atingiu o objetivo dela, que foi divulgar a manta, que é um patrimônio lá de Petrolina, de Juazeiro, aquela manta que eles desossam o animal todo, né? E faz aquela grande manta e comercializa, né? Mas só, durante a matéria, teve vários viés botando o caprino para baixo, indiretamente, né? Por exemplo, teve uma hora que o cara, a repórter da Globo, perguntou ao rapaz lá no bodódromo de Petrolina, ou Juazeiro, salvo engano, perguntou ao rapaz, disse, vem cá, você sabia que carne é que você está consumindo? Só que ela perguntou para o cara errado, o cara, na certa, é de lá da região, não era um turista de fora do estado. Aí perguntou, você sabe que carne é essa que você está consumindo? Aí ele falou assim, como se assim, eu sei sim, é carneiro. Mas aqui não é bodódromo? Aí disse, mas aqui não, aqui só consome carneiro, não tem nada de bode aqui. Depois ela entrevistou o próprio produtor que estava batendo lá na moita, como diz outro, do pé de pau, desossando lá o cabrito, o cordeiro, aliás. E o produtor infeliz disse o seguinte, aí o repórter perguntou, por que você só come a carne, por que você só faz de carneiro e não faz de bode? Mais ou menos nesse sentido, a manta. Ele disse, não, porque a carne de bode é dura. Já outra inverdade, entre aspas, e outro preconceito. Quer dizer, quem está escutando, o Brasil todo escutando, bota aquilo na cabeça e vai achar que a carne de bode é uma carne de segunda, a carne de bode é carne dura. Deixa eu fazer um adendo aí. Eu tive uma experiência em Juazeiro. Em Juazeiro, nós chegamos a ficar um tempo lá com o frigorífico de Juazeiro, né, na época do Cabra Forte, e íamos fazer o abate para os produtores locais, fazer a prestação de serviço, tudo direitinho. Foi bem interessante. Fizemos uma experiência com bodes, mais chamados bodes de fundo de pasto, aquele negócio criado de fundo de pasto, de 3, 4 anos de idade. Rapaz, eram uns animais, se o Norberto estiver assistindo agora ainda aí, ele vai lembrar disso, que nós participamos dessa experiência. E eram uns cabritos, que não é cabrito, o cabrito é quando é pequenininho, mas eram uns de 3 anos de idade, uns animais enormes, lindos, bonitos. E abatemos, fizemos o abate, e eu falei, vamos fazer a experiência gastronômica. E fomos lá para aquele restaurante que tinha lá do famoso lá de Juazeiro, como é que eu esqueci o nome agora,
que ele abriu uma estrutura, ele vendeu lá muito da gente lá. Cara, não teve jeito de consumir esse carneiro, esse bode de 3 anos. Não teve jeito, não teve jeito. Você tem que, como corte normal, eu concordo com o Humberto falando aí, o carneiro é duro, mas o carneiro é menos duro porque ele cria gordura mais. Não adianta. Mas o bode, ele tem que ter um tratamento diferente para essa carne. Esse animal mais errado, que vai existir esse animal mais errado, tanto do carneiro quanto o carneiro e o bode também, o cabrito. Que a gente chama bode mesmo. Aqui no sertão a gente chama bode, não cabrito, não. A gente chama bode. A gente não pode chegar lá no sul e chamar bode, tem que chamar cabrito. Mas o nome era baby bode, era engraçado isso. Mas bode é o cabrito. Mas vamos lá. Mas esse animal tem que buscar uma forma de trabalhar ele, que é a carne, o charque, charqueado. Viu? Tinha o velho, meu nome dele, que fazia muito, esclareceu, esqueci o nome dele agora, lá de Juazeiro, grande especialista em fazer charque. O charque ficou maravilhoso, porque você dá um tratamento, você matura ela, salga, faz aquela questão E você tem que buscar um formato para dar vazão, porque existe muito animal. Você tem que buscar uma vazão para essa carne de baixa qualidade, que tem menos qualidade. Procurar trabalhar ele para melhorar esse acesso e fornecer de uma outra forma. E sim, trabalhar os animais jovens, os animais que não adianta você querer botar no mercado. Isso marcou muito, Roberto, esse abate, teste que nós fizemos, porque era um animal, eles tinham muitos animais lá, eles chamavam de animais de 3 anos, 4 anos de idade, mas não teve como você consumir como corte. Esqueça, testamos, e olhe que eu vou dizer assim, eu como qualquer tipo de... Para mim, não tem negócio de idade, como tudo, mas... Não teve como. É o manejo, é a forma de preparar, é a forma de fazer, tudo isso influencia. O animal jovem não tem jeito, ele tem que ser abatido jovem. Ele só é vantagem para todo mundo. Você vê, ó, hoje em dia, o pernil de carneiro comercializado hoje, seja de cabrito ou de cordeiro, hoje, na maioria dos frigoríficos, não passa de 1,4 kg. 1,350 kg, 1,5 kg, porque você tira a picanha, você tira aquele pedaço, faz a toalete cá do gancho. Então não dá mais que 1,4 kg. Na média, 300, 350, 400, 450, que 1,500 já está grande. Então, isso são animais jovens que dá esse tipo de produto, seja ele cabrito ou seja ele cordeiro. Como o Niete falou aí agora, tem que saber dar o trato, tem que fazer da forma correta. O Niete acabou de fazer uma observação muito importante aí agora. E vai de acordo com o consumidor. O consumidor quer peças pequenas. O consumidor não quer saber de peça grande para ter que convidar tio, tia para comer, não. Ele quer chegar lá em casa, fazer comer ele, mais um outro e acabou. 1,3 kg, come 1, 2 pessoas e já está acabando. Entendeu? Com osso. Então, tem que ser cortes pequenos, inclusive como estratégia de política de preço. O preço também traz para baixo. Aí você pega aquelas paletonas, aquelas costelas lá do Uruguai, que às vezes chega aqui no Brasil, hoje chega através da JBS, porque a JBS é a Marfrig, comprou tudo na América do Sul, né? Então, todos os frigoríficos de ovinos praticamente são do JBS e do Marfrig. Então, o que acontece? E alguns importadores lá de Santa Catarina. Eles trazem tudo para cá, uma peça daquela é mais de R$100, 80, 90, R$100. O cara, para comprar uma peça de R$100, ele vai fazer uma festa em casa, 100 e tantos reais, porque para sozinho para ele não vai dar, né? Então, o animal jovem é bom para o produtor, é bom para o frigorífico, é bom para o consumidor, é uma política que vai de acordo com todo mundo. Claro que os animais adultos que viram reprodutores, ou viram ovelhas, que tem a cultura muito consumo de ovelhas no sul, esses têm que dar um outro tipo de tratamento que não necessariamente o corte, né? É uma charque, uma carne do sol. E não ir para o consumidor final que vai consumir outro tipo de... Você me parece, você teve alguma experiência, João, com o negócio de merenda escolar? Chegamos a fazer alguma coisa, distribuir, mas num volume ainda muito pouco, muito pequeno. Não. A questão ainda era, chegamos a trabalhar com merenda escolar, mas o volume dos municípios, das cidades que atendiam, e a estrutura de recebimento é muito pequena. É uma coisa que tem que chegar lá.
o trabalho de fazer, a estrutura de ter câmaras frigoríficas, freezers, de congelado, é tudo mais complicado você oferecer uma merenda escolar. Assim. Nós Você chegamos acha que na época um instante chamado Caldinho, que era uma ideia, foi a Aniette que elaborou esse caldo, a fórmula foi dela, que chegamos a trabalhar em algumas. Esse sim era fácil, tipo uma sopa. Você acha importante essa questão da merenda escolar aqui para o Nordeste, como política de elevação de consumo, das pessoas passarem a ter conhecimento enquanto jovem dessa carne e fazer o consumidor do futuro, digamos assim, também? E o que é que você acha? Porque também a gente dá governo, eu não penso tão assim, né? Porque o governo, dentro do governo, reside todos os males e todos os infernos. Nem tanto, nem tão pouco. É, Porque, a gente entra numa seara mais complexa, agora a nível de preparar o consumidor do futuro. E como atender também uma demanda de proteína para as escolas, principalmente no interior, cara, principalmente no interior. Eu acho que sim, essa é a forma de fortalecer a cadeia, de você fortalecer o produtor daquela própria região que está ali. As escolas consumam essa carne da produção local. Eu só acho não pode, só não pode ser como foi feito outrora em Jiquié, com o apoio do Roberto Brito, quando era prefeito de Jiquié, que vendia, botava direto um ensopado na mesa do consumidor. Eu acho que os tempos estão modernos, a gastronomia mudou e evoluiu muito, os chefes de cozinha estão aí para mostrar isso, que é uma realidade. E eu conversando com o chefe de cozinha, com o Sandro, eu advogo que o caminho seria a gente fazer o mix a proteína vegetal com animal. De que maneira? A gente fazendo, digamos assim, pratos que é aceito pela a turma hoje em dia, né? Como, por exemplo, um arroz carreteiro, como uma lasanha, como um estrogonofe, como um quibe de forno, misturando a proteína vegetal animal, que seria a carne de cabrito ou de cordeiro, junto com a proteína animal ou vegetal, que seria o trigo, enquanto trigo para quibe, trigo enquanto trigo para lasanha, que seria a massa e tudo, né? Então, eu acho que... E até para diminuir o custo da merenda escolar. Entendeu? Então, qualquer merendeira escolar ela pode produzir uma lasanha. Então, você produz uma lasanha ali, quanto vai de carne moída ali, né? Produz a carne moída, né? A carne moída vai ser o produto que vai ser. Então, 1 quilo de carne moída, você vai fazer lasanha para 10, 20 pessoas, digamos assim, né? Ou faz um quibe de forno com trigo. Então, eu advogo que a merenda escolar ela deveria ter esse viés assim, não dar a carne propriamente dita com osso para a turma jovem, né? E sim fazer um mix. pode ser. Paulo está perguntando aqui, Paulo está perguntando como o custo, a questão do custo, nós falamos aqui inicialmente, isso foi falado, Paulo, inicialmente, como vai concorrer com o preço do frango e do boi? Não pode. Não tem como. Não tem como. E vamos lá, na gôndola, eu fazia um comparativo. O Paulo está dizendo aqui, essa proteína em todo mundo ela é diferenciada, e é diferenciada Ela é mesmo. cara. E está subindo. A carne ovina, a demanda está crescendo no mundo, tá certo? Eu falo ovina porque a ovina é mais a carne como se fosse mais uma commodity internacional, em termos por conta da Nova Zelândia e da Austrália. Então, a carne ovina hoje, ela é uma carne cara e muito demandada no mundo, né? E cada vez mais produzindo menos, né? Produzindo menos e o preço crescendo, Vou fazer um para atender comparativo. a demanda do mercado internacional. Eu estava na gôndola do supermercado, você tinha lá hoje, eu vou até dizer hoje um comparativo hoje. Você tem 1 quilo de filé mignon limpo, eu comprei hoje, você compra por R$39, R$40. Um pernil, você vai comprar no supermercado, é esse preço, R$35, R$40 o quilo. Entende?
Então, imagine, o filé limpo eu não faço mais nada. Isso é uma questão que a gente tem, entendeu? O filé, você chega ali, você corta, você faz em 1 quilo, faz 5 porções, sei lá, 4 porções de 250 gramas. Um pernil de 2 quilos que você compre, você tem aí no meio uma quantidade de osso, eu não me lembro aqui agora, porque na época que a gente desossava o pernil, eu sabia isso de cor 10 salteado. a 15%. É, 10%. do osso, né? Fica do osso, É né? do osso, Então, 85% de carne. Depois da limpeza, chega até a menos. é. Então, olhe como é que é difícil a questão do trabalho. Você vê uma peça de filé mignon para o dia a dia. Porque o pernil é uma comemoração. Pô, hoje eu vou fazer um pernil de carneiro. Você não diz hoje eu vou comer um filé, hoje eu vou comer um. Não, você come o filé. Simplesmente come. Mas no carneiro, quando você vai fazer um carneiro, você fala, ó, hoje eu vou comer um carneiro. É um evento. É um evento. Então, essa questão ainda é que deixa muito consumo lá nas 300 gramas. Entende? Mas o que a gente precisa fazer é agregar novos consumidores, né? Agregar novos consumidores. O consumo ainda ele vai permanecer baixo, mas vai agregar novos consumidores. Hoje em dia mesmo, nós vamos lançar uma campanha depois da pandemia e nós estamos lançando umas embalagens que é o seguinte. Hoje, de 10 anos para cá, teve uma reviravolta no mundo gourmet, na gastronomia brasileira, né? Já começa pelos desenhos, digamos assim, arquitetônicos das casas e dos apartamentos. Hoje, o espaço que se mais valoriza numa casa, em um condomínio ou em um apartamento, é a varanda gourmet, é o espaço gourmet, é o que mais valoriza. Então, o que acontece? Sempre as comemorações acontecem em torno de um momento gourmet, em alguma casa. Então, normalmente é o churrasco, é algum prato, enfim. Então, o que a gente quer fazer? Todo churrasco, nunca vai faltar um suíno, um bovino e o frango, mas pode faltar o ovino ou o caprino, se não tiver como comprar. Então, o que a gente faz? A gente vai lançar a campanha e todo mundo que for convidado para ir para um churrasco, levado de presente para o aniversariante uma carne de carneiro. Agora, só que ela vai numa embalagem feita a laser com MDF. Uma embalagem. O cara nem vai saber que ali dentro tem uma carne, uma linguiça, uma picanha, não sei o quê, uma embalagem. Então, o cara vai levar e vai consumir o presente junto com ele no evento. Então, a gente vai montar uma estratégia do cara levar para presente. Para que a carne caprina e ovina ela esteja presente em todo o churrasco. Né? Então, essa vai ser uma estratégia que a gente vai lançar aqui. A pandemia estava todo no caminho certinho, mas a pandemia atrapalhou um pouco, né? E a gente vai lançar isso aqui. E a gente já está fazendo isso na prática. Eu vi uma caixinha pequena, uma embalagemzinha. Nós tínhamos a caixa normal de 20 quilos. Nós fizemos a caixinha de 5 quilos, uma caixa muito bem feita, que a intenção era essa. Era a gente fazer a pessoa levava, comprava, podia adquirir aquela caixa, porque é um presente, a pessoa chegava e elaborou essa ideia na época. Porque nós tínhamos uma caixa grande, fizemos uma caixa bem bacaninha, que dava um pernilzinho dentro, dava peça, arrumava, e era um kit que você terminava dando como presente. Agora, eu vou contar uma outra experiência que a gente levou para cima um direcionamento de consumo, que foi a Aniette também que elaborou isso na época, que nós fizemos o kit feijoada de cabrito. Cara, foi uma das coisas mais legais. Você comer uma feijoada de cabrito, eu acho que muito pouca gente comeu a feijoada de cabrito na sua vida. Porque a gente fazia, a gente defumava. Ô, João, vou poder interromper. Mas você falou Estamos encerrando a live, viu? E a gente... Valeu. Faça os agradecimentos aí. Olha, obrigado a todos, obrigado, Roberes. Eu acho que eu passava aqui uma semana falando aqui sem parar, porque é uma atividade que eu fiz durante mais de 20 anos. E obrigado a você, que você é uma pessoa que